Olá, tudo bem? Em Game of Thrones, nós temos Ned Stark, é o personagem durante a primeira temporada que nós acreditamos piamente que é ele o personagem principal. Até o momento que há a morte dele no final da primeira temporada, todo mundo, até o momento pouco antes dele morrer, acredita, ele vai ser salvo, alguém vai salvar esse cara, porque ele é o principal, ele é o protagonista da história. Não tem como ele morrer e nós somos surpreendidos com a morte dele. E a morte dele é diretamente uma consequência das más escolhas políticas que ele fez, muito ligada a essa questão de moralismo que ele tem, de virtudes que ele tem durante toda a primeira obra. Eu comentei isso num outro vídeo passado. Todo fã da obra, então, ele discute os erros que levaram à morte de Ned Stark. Todo mundo se pega discutindo, foi essa ou aquela outra decisão acarretou a morte dele, ou foi especificamente o Mindinho, né, que traiu ele. Se não fosse o Mindinho, ele não teria acontecido isso com ele. E eu penso que a morte de Ned Stark é uma consequência direta da incapacidade política que ele tem para ser um mão do rei. Muita gente fala que ele foi uma péssima mão do rei. Eu não acho que ele foi uma péssima mão do rei. Ele tinha competências administrativas muito boas, mas politicamente ele foi incompetente e demais incompetente. Ele não conseguia ver a realidade que se impunha e se deixava levar muito pelos valores morais dele. Ter valores morais é essencial, mas para um político como ele estava inserido, que não fez as reformas que precisava ter feito no pequeno conselho, acarretou exatamente no erro que levou à morte dele. E eu, aqui nesse vídeo, eu quero um pouquinho trazer essa discussão, apresentar os motivos pelos quais Ned Stark morreu. Vamos então aos motivos. O primeiro motivo que eu elenco, então, para os erros do Ned Stark, né, a incapacidade dele de ver o que era o cargo de mão do rei. Não era simplesmente um cargo administrativo, onde, que nem ele estava lá no norte, consolidado, em que ele ditaria as regras e todo mundo ia obedecer esse cargo dele. Era um cargo político, era um cargo que demandava ele saber analisar quem eram os aliados dele, quem não eram os aliados dele, saber guardar segredos. Tanto é que ele não sabia o que era o cargo de mão do rei, que ele chega ao local, em Porto Real, pensando que ele tem que afastar todos os inimigos do Robert, investigar a morte por John Arryn e achando que a sua missão ali era temporária, que ia lá resolver um problema específico e depois voltar para o norte. Ele não entendeu que ser mão do rei, ele ia ficar ali até que ou ele morresse, ou ele entregasse o cargo, ou o Robert falasse assim, não preciso mais de seus serviços. Enquanto não acontecesse uma dessas três coisas, ele iria permanecer enquanto mão do rei. E ele pensa que é temporário. E quando ele resolvesse a morte do John Arryn e afastasse a ameaça Lannister, Robert, ele voltaria para o norte, ia ter uma nova mão do rei e pronto, mil maravilhas. Ele foi como se fosse um soldado para uma batalha. Ele foi travar uma batalha, resolvida a batalha, voltaria para o norte. Quando na verdade o cargo que ele estava exercendo, ele ia enfrentar um primeiro problema político, depois ia ter um outro problema político e depois uma outra questão política. Então ele ia ter questões políticas sucessivas para serem administradas. Ele tinha que governar o reino com o Robert. Ou seja, enquanto o Robert fosse vivo, e ele também vivo, ele iria estar ali no cargo de mão do rei. Por achar então que era um cargo temporário, ele não conseguiu arquitetar a sua cúpula de poder para se instalar em Porto Real. Levou poucos homens para a capital, não trocou a atual administração que estava por uma administração da qual ele confiasse, manteve aqueles que ele sabia que não eram competentes e menos ainda confiáveis. E ele tinha poderes para, olha, não quero mais nenhum de vocês aqui, vou colocar um novo mestre da moeda, vou colocar um novo grande mestre, vou colocar um novo mestre dos sussurros que seja. Ele poderia ter trocado, mas ele optou por não trocar ninguém. Agora vamos a um segundo erro do Ned Stark enquanto mão do rei. Ele confiou nas pessoas erradas. Desde o princípio, ele depositou sua confiança no Mindinho, sendo que ele já tinha uma desconfiança nele, mas por conta da influência da sua esposa, que não estava errada, mas que confiou por conta dela no Mindinho. E o Mindinho era um cara oportunista que ia conforme a maré. Se o Ned Stark se mostrasse alguém capaz de privilegiá-lo,
ele iria apoiar o Ned Stark. Se o Ned Stark se mostrasse incapaz disso, ele não iria ficar, e tanto é que não ficou. Ele trocou de imediato. Quando o Ned Stark conta para Cersei, que aqui vem um outro erro que eu vou falar um pouquinho mais para frente, dos planos dele políticos para Cersei, Mindinho muda completamente de lado, porque ele viu que o Ned era incapaz. Ele se guiava muito por sua questão moral, pelas suas virtudes, em detrimento de enxergar os inimigos políticos dele e combater os inimigos políticos dele. E a gente já vai então para um terceiro motivo, que é ele contou todos os seus planos para Cersei. Ele abriu o jogo, falou: olha, eu vou fazer isso daqui, e deu material para ela se proteger, para ela traçar uma contra-estratégia. E quando o Robert morre, em vez de ele aceitar o apoio do Henry, e aqui está um quarto motivo, em vez de buscar o apoio do Henry Baratheon para apoiar ele naquele momento de transição, para pegar as crianças sob custódia, pegar o príncipe Joffrey, trazer ele à sua custódia, deixar ele sob seu jugo e deixar a Cersei isolada politicamente, ele não faz isso. Ele vai procurar o apoio do Mindinho, que não é alguém muito confiável, que ele já sabia disso, mas ainda assim segue o apoio do Mindinho, em detrimento do Henry Baratheon, que tinha interesse no assunto, que poderia ajudá-lo, por conta do que, eu não posso aprisionar uma criança, afastar a criança da mãe, sendo que a mãe era evidente que não era uma alguém de confiança, sendo que o Joffrey não era o herdeiro legítimo. Então, o que ele deveria ter feito nesse cenário é capturar o Joffrey, deixar ele aprisionado, pedir o apoio do Stannis, aceitar o apoio do Henry ali, não contar nada pro Henry sobre toda a bastardia do Joffrey, chamar o Stannis Baratheon para estar ali na capital com ele, e com isso usar do poder de Ponta Tempestade e eventualmente Jardim de Cima, casando o Henry com a Marjorie. Então ia ter o apoio do pessoal de Jardim de Cima, ia ter o apoio de Ponta Tempestade, o próprio poderio do norte, né? E o poderio da família de sua esposa, do Tully, do Rio, para impor a sua vontade. Ou seja, ele não conseguiu antever uma estratégia política vencedora, entregou tudo que ele tinha para Cersei, para ela sim maquinar um contragolpe. Esse foi o grande erro dele. O grande erro do Ned Stark foi não ver a Cersei como uma inimiga. A incapacidade dele de enxergar os seus inimigos em Porto Real é que é o grande fator de derrota de Ned Stark. Ele achava que não tinha reais inimigos. O inimigo dele era o Jaime Lannister. Essa é a opinião do Ned Stark. Ou seja, o fracasso do Ned Stark é a sua incapacidade de enxergar a realidade, conceber os inimigos dele e quem eram os aliados dos inimigos e quem poderia ser uma peça para ele usar no momento de conflito, que era o Henry. O Henry representava os Baratheon na capital, então ele devia ter se apoiado do Henry, ter se apoiado nos Tyrell, para poder usar do apoio desses dois personagens, enquanto o único e verdadeiro rei viesse de Ponta Tempestade e assumisse a coroa. Até esse momento, ele deveria ter se apoiado em Henry. Mas não, ele se afasta do Henry, nega o apoio dele, para quê? Para ser traído. Esse é o grande problema do Ned Stark. A sua virtude não é o problema, é aquilo que guia ele. Ele poderia muito bem ter se apoiado na sua virtude, protegido as crianças para não serem mortas e tudo mais, trazido o Henry, levado as crianças para o norte para ser educada lá por ele. Poderia ter muito bem feito isso, mas ele preferiu fechar os olhos e ser burro. É isso que ele foi no final das contas. Ele foi burro ao contar tudo para Cersei. Então, é um pouquinho isso que eu queria falar hoje no vídeo. Né? E eu quero que você deixe a sua opinião. Ned Stark soube se planejar bem politicamente no cenário de Game of Thrones ou não? Ele foi totalmente inepto? Deixe seu comentário aí para mim, né, para poder ter uma noção. E se você gostou, curta, comente e compartilhe o vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas e a desenvolver esse canal. Um grande abraço e até mais.